paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Hoje nós vamos voltar a falar sobre os dons espirituais, né? Os dons do Espírito é o seu segundo vídeo do canal sobre esse assunto. Nós vamos começar a aprofundar um pouquinho mais, entendendo a parte prática, né? E nós vamos desenvolvendo até o fim dessa série para a gente poder entender certinho como Deus opera através dos dons. E tem todas as instruções aqui dentro da palavra de Deus, tá bom? Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal e os vídeos estão te abençoando, se inscreva. Se inscreva, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer e a palavra do Senhor chegar até os confins da terra. Tá bom, meus irmãos? É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto de trazer a palavra do Senhor, meditar com os irmãos, trazer o que Deus tem colocado no meu coração e compartilhar com vocês. Então, vamos entrar então no assunto do vídeo. Para a gente começar a entender essa questão dos dons, a prática dos dons, a gente tem que entender primeiro como que Jesus operava nos dons, né? Às vezes nós não meditamos assim profundamente e lemos aquelas passagens dos evangelhos onde Jesus opera vários milagres, onde ele tem autoridade sobre demônios, e só que aquilo não é porque ele é Deus que ele praticava aqueles milagres, porque a Bíblia fala que ele se esvaziou da sua glória, ou seja, esvaziou que ele deixou de exercer o poder de Deus. Ele tinha à disposição, ele podia usar a qualquer momento, por isso que a Bíblia fala que ele era Deus, mas ele era homem. Mas ele não quis usar o poder de Deus, porque ele precisava vencer como um homem. Então, dentro desse princípio, você entende que todos esses milagres ele não operou sendo Deus, ele operou sendo homem. Ele operou através do Espírito que desceu sobre ele no momento que ele se batiza ali, desce inclusive com aquela forma de pomba, e o Espírito de Deus estava com ele, orientando, direcionando, e foi através dos dons espirituais que Jesus é, operou todos aqueles milagres. Você vai entender isso durante o estudo. Então você precisa entender como que Jesus exercitou o ministério dele, né? Olha só o que fala lá em Atos 10, versículo 38 e 39. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Atos 10, versículo 38 e 39. Que aí você vai ver o que Jesus, como que os apóstolos viam o ministério de Jesus. Olha só. Então vamos lá, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só. Então você vê aqui que Jesus ele operava todo tipo de milagre. Ele andava e onde ele passava as pessoas iam até ele, eram curadas. Ele orava e expulsava os demônios. Ou seja, a operação dos dons em Jesus ela era sequencial, sempre. Jesus ele tinha uma vivência em operação dos dons, porque ele tinha relacionamento com Deus. Você vê várias partes do Evangelho, Jesus se retirando para orar sós com os discípulos, ele tinha relacionamento com Deus, ele falava com o Pai, ele jejuava. Então, esse relacionamento íntimo que ele tinha com Deus, então, através do Espírito que estava nele, o que ele falava, impelido pelo Espírito, ele acontecia. Ele falava para o cego ver, o cego via. Ele falava para o demônio sair, o demônio saía. Jesus, ele tinha, e conseguia entender, por exemplo, o coração dos fariseus, era através do discernimento do Espírito. Ele viu que os fariseus estavam, entendia ali, né, o que os fariseus estavam pensando a respeito dele, ele rebatia. Tudo aquilo que ele fez não foi exercendo o poder que ele tinha como Deus, mas sim como homem ali, esvaziado do poder de Deus, ele deixou o poder de Deus dele do lado e ali, através do Espírito, ele operou todas aquelas coisas, né? Através dos dons do Espírito. Agora, nós podemos também vivenciar todas essas coisas. Olha que fala em João 14, Evangelho de João 14, versículo 12 e 13. Olha só o que o apóstolo João fala. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, isso é Jesus falando, ó, fará também as obras que eu faço e outros maiores fará,
porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha só, então se você crê em Jesus, você tem a sua vida pautada pelo Senhor, relacionamento com Deus, o Espírito Santo de Deus opera os dons em você. Inclusive, maior do que o milagre que Jesus fez. Eu creio que o ministério do dons é uma progressão. Você vai trabalhando dentro do dom. Você vê isso ali nas decisões que Paulo, nas instruções que Paulo está dando para os coríntios. Essa progressão de você crescer nos dons. E isso é como um todo para a igreja, inclusive no passar dos anos. Porque você vê que os apóstolos, eles tinham a operação dos dons firme neles. Você vê que a igreja de Coríntios, ali, eles não tinham falta de dons. Lá no início da carta, Paulo fala que eles tinham todos os dons em operação. Mas Paulo estava ali o quê? Exortando eles em como exercer os dons de forma correta, porque eles estavam fazendo bagunça com os dons. Então, essa progressão, esse crescimento dos dons é também para a igreja, porque você vê lá nos apóstolos todas as operações, a operação de todos os dons ali forte, né, evidente. Tem um esfriamento durante o tempo aí desses 2000 anos, você vê que a igreja foi apagando um pouco, como a Bíblia previa, né, que muitas pessoas dormiriam, mas quando a gente vai chegando próximo do fim, próximo da grande tribulação, você vê que novamente esse avivamento dos dons vai acontecer de forma progressiva e vai aumentando, e por isso que chega a ser a obras maiores que o Senhor Jesus fez. Por quê? Porque Deus ele vai estar testemunhando o que a sua igreja está falando na terra, confirmando, pessoas vão sendo salvas, transformadas, e tudo que as testemunhas de Deus estiverem falando, que é a igreja, Deus vai estar confirmando com milagres, prodígios e maravilhas, igual ele fez no princípio. Então, vivenciar essas experiências, mas já podemos, desde agora, trabalhá-las. O Espírito de Deus pode te usar, pode me usar, sabe? É um crescimento espiritual que nós devemos ter com Deus, entendeu? Eu tenho buscado isso. Eu tinha até pouco conhecimento dos dons, e eu venho pedindo graça ao Senhor, e o entendimento vem aumentando, e Deus vem já trabalhando alguns dons em mim, na minha esposa. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você vai tendo experiência com Deus, você vai ouvindo. Hoje eu tenho, assim, um grande prazer de orar a Deus e eu obter a resposta dele. Às vezes eu questiono Deus alguma coisa e ele me responde, usa alguém para falar, uma pregação, a própria palavra, e você entende que aquilo que Deus está te falando é a resposta daquilo que você está pedindo. Então você tem essa interação. Então, entender que Jesus ele operou aqueles milagres através do Espírito, e nós também podemos operar os mesmos milagres que ele, e ainda maiores, através também do Espírito Santo, tá bom? O que nós temos que entender sobre o dom ainda? Não podemos ser ignorantes. Paulo fala lá em Coríntios 12:1 que nós não devemos ser, quanto aos dons espirituais, nós não devemos ser ignorantes. Deus não quer que nós sejamos ignorantes com nada, principalmente com os dons. Você tem que entender os dons, meditar, estudar a palavra, entender a operação dos dons. Alguns deles são muito parecidos, a linha de diferença entre eles é pouca, mas você precisa entender, pedir ao Senhor, orar e pedir ao Senhor para que te use nos dons. Paulo fala isso, para você buscar os melhores dons. Ou seja, o dom, ele não é uma coisa assim aleatória, você busca. Além do Espírito Santo distribuir para você, você pode buscar, pedindo a Deus para te dar um certo dom que você tem desejo de ter. Pode ser que Deus te dê, pode ser que não. Porque o Espírito dá conforme a necessidade do corpo. Conforme a necessidade do momento, da situação, do contexto, ele distribui esses dons para edificar o corpo. O propósito dos dons é esse. Não é para edificar nós mesmos. O dom sempre edifica o próximo. Entendeu? Quando você pede uma coisa para Deus, para você é fé. Você pede para Deus e exercita a sua fé para receber. Mas quando você opera nos dons, trabalha dentro dos dons, você está edificando a outra pessoa. Deus está te usando para trabalhar outra pessoa, para direcionar outra pessoa. Então, ou seja, é um instrumento que o Espírito Santo utiliza para edificar o corpo de Cristo. Certo? Tem que atentar ao uso correto dos dons. Ah, Giovanni, tem como utilizar os dons de forma correta? É o que estava acontecendo com a igreja de Coríntio. Lá estavam bagunçados, fazendo tudo de forma
bagunçada, um falava em língua, o outro falava também, virava aquela bagunça, e o outro queria profetizar, e tava aquela zona, né, como diz o ditado de hoje. Mas tem que atentar para o uso correto. E Paulo, percebendo isso, ele deu as instruções, nós podemos tê-las em mão hoje, para poder também se orientar em como utilizar os dons. Não, o dom não é utilizado de qualquer forma. Há regras para poder utilizar os dons, e a maioria delas, inclusive, está em Coríntios, né? Então, tem que se atentar para o uso correto dos dons. Temos que entender que é uma parceria entre você e o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que faz tudo e não é você que faz tudo. Porque a Bíblia fala lá, também em 1 Coríntios 13, que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, quem te faz conhecer é o Espírito de Deus. A situação, a profecia que você tem que falar, a oração que você tem que fazer para curar alguém. Esse é o Espírito Santo que te impele, ele dá uma convicção no seu coração, ele fala com você. Então, pode ser em voz audível, pode ser uma convicção do seu coração, pode ser um sentimento forte que você tem, que você vai conversando ali com o Espírito Santo e aí ele vai te direcionando ali para o que você tem que fazer. Mas tem a sua parte de ir lá falar com a pessoa, começar uma conversa, começar, se você está no princípio dos dons, você pode ir lá conferir, vai perguntando para a pessoa, não chega falando que Deus mandou você falar. Às vezes você está tendo uma convicção no seu coração e aí você não está entendendo corretamente ainda, o Espírito de Deus não te revelou tudo. Você começa a falar, ô Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, me revela aqui, fala comigo. Eu entendi, eu estou tendo esse sentimento, você está me impelindo a falar com aquela pessoa, mas eu não estou entendendo corretamente o que, que é. Me mostra mais. E o Espírito vai conversando com você, aí você chega na pessoa, aborda ela. E aí você não fica focado só no resultado. Numa conversa simples, às vezes sem falar algo estrondoso, você toca no coração daquela pessoa, porque o Espírito Santo de Deus está te direcionando ao que falar, porque aquela pessoa precisa de uma resposta, precisa de um direcionamento, ela precisa de ser corrigida, tem várias formas, Deus usa para vários propósitos. Então você tem que ter essa sensibilidade, e você vai criando esse relacionamento, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, e você cada vez mais vai entendendo o que o Espírito Santo quer que você faça, e ele te usa cada vez mais. Então você tem que entender que é uma parceria entre você e o Espírito Santo de Deus. Não é nada de outro mundo assim que você vai ficar, oh, eu vou ouvir a voz de Deus todo momento. Não, o processo ele é simples. E quando você entende que o processo é simples, você consegue trabalhar, o Espírito Santo consegue ir te corrigindo, te moldando. Às vezes você pode ter uma convicção que não é o Espírito de Deus, é um pensamento seu. Como que você sabe disso? E conferindo, falando com a pessoa, você conversa com ela. Se você vê que aquilo que você está caminhando para falar com ela não é o que era para ser, é só um pensamento, você termina a conversa ali e pronto. Não era, pronto. Não tem nenhum problema de você ter uma convicção que você achou que era o Espírito Santo de Deus e não era. E quando você tem esse entendimento, essa simplicidade, Deus te usa profundamente, porque você busca o relacionamento com Ele. Você busca entender o que o Espírito Santo está te falando. Porque existe a parte humana disso. O Espírito de Deus fala com você, mas você é humano, você precisa compreender. Deus falando com você. Isso é um exercício, como qualquer outra coisa, dentro da casa do Senhor, dentro do corpo do Senhor. Ok, meus irmãos? Então, você pode aprender, por exemplo, com o profeta Samuel. Você lembra da história dele? O que aconteceu? Deus fala com ele, Samuel. Ele achou que era Eli, só estava ele lá no tabernáculo. Foi lá, ô Eli, você me chamou? Não. Voltou. Isso 3 vezes. Na terceira vez, aí Eli ficou ligeiro. Porque lá no início do capítulo você vê que ouviu-se a voz do Senhor como raramente estava se ouvindo. Naquela época o povo estava tão errado que quase não se ouvia Deus falando na casa dele. Mas naquele momento Deus queria falar com Samuel, porque ele seria um grande profeta. Na terceira vez que foi cair a ficha de Eli, Samuel era praticamente uma criança ainda. Então ele fala assim, Samuel, volta lá, quando você ouvir alguém te chamando de novo, você fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando você às vezes tem uma convicção no seu coração, tem um sentimento, ou uma visão, ou alguma coisa que você não está entendendo direito, Senhor, fala que eu não estou entendendo. Senhor, me usa, eu estou aqui para o Senhor me usar. Mas eu preciso aprender, eu preciso entender, me ajuda. E o Espírito Santo vai te moldando, você vai ter esse relacionamento. Igual Samuel. Quando ele respondeu, fala, Senhor, que o seu servo ouve, Deus falou com ele. Então, ou seja,
Deus não sabia que Samuel estava ouvindo? Sabia. Mas ele queria o quê? O relacionamento. Ele podia já chegar falando, eu sou Deus, é isso, isso, isso e isso. Não. Ele só chamou porque ele queria uma resposta, uma interação com o servo que ele queria usar. Então é assim que Deus vai te usar, é numa interação. Ele quer que você trabalhe junto com ele ali, através do Espírito, para ele edificar outra pessoa que está precisando do seu lado. Então, você tem que entender essa questão de você trabalhar com Deus, e esse exemplo de Samuel, te ajuda muito, entendeu? A importância da prática dos dons é muito boa, de um acompanhamento de alguém que tem mais experiência na utilização dos dons, porque a pessoa vai te orientar, vai te ajudar a discernir aquilo que você está tentando ali entender. Então você precisa praticar os dons. E isso quer dizer o quê? Que você tem que se colocar à disposição de Deus em todas as situações. Deus, estou aqui, está acontecendo essas coisas aqui com esse povo, na igreja aqui, com essas pessoas que estão andando comigo. Me usa, Senhor, estou aqui à disposição para o Senhor me usar. E você começa a orar e buscar, e Deus te usa para trabalhar com aquelas pessoas. Então isso te leva à prática, porque Deus começa a te usar aumentando, né, a frequência. Não é te usa hoje, te usa daqui um ano de novo, não. Você começa a buscar Deus, isso começa a ser mensal, semanal, depois diário, depois Deus começa a te usar constantemente, porque Ele quer usar o povo dele, mas às vezes nós não nos colocamos à disposição do Senhor, muitas vezes por não entender a operação do dom corretamente. Às vezes a gente vê pessoas operando no dom errado, e às vezes Deus está querendo usar aquela pessoa mesmo, não é ladainha, não. Ela não, na verdade, ela está sem sabedoria, não está tendo conhecimento para operar, e aí opera de modo errado. E, às vezes outra pessoa se escandaliza, pessoas não cristãs não se escandalizam, é o que estava acontecendo lá com os coríntios. E Deus não quer que seja assim, é para edificação, não para o escândalo. Então a gente tem que entender essa questão clara. Quando você compreende os dons, é maravilhoso. Então, busque o Senhor. Como que você opera? Você fala, Senhor, me ajuda. Busca na palavra. Você tem a palavra aqui. Você tem o Espírito de Deus para você orar junto com Ele, intercedendo a Deus o entendimento, e você chega no consenso, você vai tendo a sabedoria, né? Você vai tendo a consciência quando Deus vai te usando e você vai entendendo. Isso é maravilhoso. Então, o dom do Espírito também não é medalha para a gente sair aí se vangloriando, não. Eles são ferramenta para a obra de Deus. Então, ou seja, muitas vezes a gente quer ser ousado para ser reconhecido, né? E se você tiver esse tipo de pensamento, vai dar ruim para você. Você não vai conseguir ser usado por Deus, porque Deus não quer usar você para você ser exaltado. Ele usa você para edificar o corpo e o nome dele ser exaltado. É para isso que você é usado. Então você tem que ter essa consciência, ter humildade. Às vezes o resultado quer encher o nosso ego, né? Às vezes você opera nos dons, por exemplo, Deus te usa para curar uma pessoa, aí vem todo mundo e vai falando, e você, aí o ego às vezes quer aumentar. Não, aquilo ali que você fez não foi por você. É o Espírito de Deus que te usou. Você foi o instrumento para chegar até aquela pessoa e ela recebeu o milagre, a cura, uma resposta de uma oração que ela estava pedindo. Que às vezes a pessoa vai te agradecer, não, muito obrigado, Deus te usou, tal. E você tem que ter essa maturidade, que saber que é para a glória de Deus. Você for usado, glória a Deus, o Senhor me usa mais para poder edificar o teu corpo, mas a glória do Senhor, o teu reino é que tem que ser glorificado. Então, quando você tem esse entendimento que os dons de Deus não é para a sua glória, mas sim para o serviço da casa de Deus, serviço da casa de Deus, que eu diga, do corpo, então você começa a ter um entendimento melhor, entendeu? Então, os dons também, eles não são para destacar que Deus está em nós, assim, o seu entendimento é assim, não, Deus está comigo, eu sou melhor que todo mundo, por isso que eu sou usado. Não, os dons de Deus é para Ele, não é para destacar que você é melhor do que outra pessoa, não, porque Deus pode usar qualquer um, é só se colocar à disposição. Qualquer um que é servo de Deus é correto e faz a vontade do Senhor, ele utiliza inclusive animais. Lembra da jumenta de Balaão?
que ele estava lá desobedecendo a Deus, e aí aparece um anjo e a bezerra não quer andar, e ele começa a bater nela, e aí a bezerra fala: alguma vez eu já não fiz o que você pediu para fazer? Você não está vendo o homem ali com a espada de fogo? Então, ou seja, Deus utiliza, ali não tinha ninguém para ele utilizar, estava Balaão sozinho, a jumenta, e ele lá tentando passar, e a jumenta não ia, Deus usou ela. Ou seja, quando você está numa situação, as pessoas estão, qualquer um pode ser usado que está ali, só dá lugar. Entender que Deus, ele usa, tá bom? E a interação do Espírito Santo conosco é como? Na diversidade dos dons, diversidade dos ministérios, ele faz uma diversidade de realizações também. E a manifestação do Espírito Santo, através dos dons, visa um fim proveitoso. Tá? Isso está em Coríntios 12, 7. Então entenda, tudo que Deus te usar é para um fim proveitoso, ou para corrigir, para orientar, para exortar, para direcionar, para animar, para várias formas. Então, sempre tem um fim, Deus vai te usar por um propósito, que tem alguém necessitando daquele dom naquele momento e você está à disposição, Deus te usa. Tá bom, irmãos? Então, não vamos entrar agora na categoria, vou entrar no próximo vídeo. Hoje eu dei esse panorama dentro da prática, mostrando como foi com o Senhor Jesus, como pode ser com a gente e como se pode operar assim de forma bem por cima dos dons. E no próximo vídeo nós vamos entrar nas categorias dos dons, que são 9 dons, né, divididos em 3 categorias. Então nós vamos trabalhar um a um para a gente entender as características dos dons, entender como se pode se mover dentro desses dons, pode operar, dar lugar para Deus usar você dentro desses dons. Às vezes você já até opera dentro de algum desses dons e ainda não sabe, porque não entende direito, e às vezes Deus está te dando alguma convicção que você não está entendendo, Deus está querendo te usar. Então, dentro desse estudo, o meu propósito é que Deus te edifique, te direcione através da palavra a ser usada através dos dons. Tá bom, meus irmãos? Então, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas também sejam edificadas, tá bom? E até o próximo vídeo, meus irmãos. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem com Deus.